Para vocês terem uma noção, a Apivida, eu acho que tinham naquela época 9 milhões de pacientes, maior operadora do Brasil, né? Devia ter uns 40 mil colaboradores. E eu fui para a Zen Club, que tinham 120 colaboradores. Que tinham, enfim, na época, sei lá, acho que 1.000 empresas clientes, no máximo 1 milhão de usuários. Era um outro tamanho de empresa, era uma outra velocidade, né? Eu lembro que as primeiras semanas eu nem entendia o que o pessoal falava. Fica supersônico o negócio, né? Vai pro E quântico. startup, gente, é um outro mundo, tá? No mercado convencional. Mas é um mundo que eu adorei. Trabalhar a saúde mental nas empresas é Maria, que incrível. legal, cara. Que você veio de dois grandes monstros da saúde, né? É. E você pegou também parte de telemedicina, já amadurecendo e tal. Ainda, Putz, que legal. para você ter uma noção, a telemedicina no mercado da saúde, ela só foi autorizada em 2020 na pandemia. Então, o mercado de saúde, ele é muito conservador, né? E aí, para uma empresa que só faz, no caso da Zen Club, né, saúde mental corporativa por telemedicina, e agora na Conexa, que é a maior empresa de saúde digital da América Latina, gente, a gente faz 600 mil consultas por mês por telemedicina. É assim, é um outro mundo do mundo. Parece assim, foi quase que são, né? Parece que são histórias e vidas diferentes, assim. Né? O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Elas na proteção, chegando na tela do seu computador, do seu aparelho mobile, mais uma quinta-feira, meio-dia, com este programa que traz a história de mulheres extraordinárias, com suas jornadas lendárias na área da saúde e segurança do trabalho, um projeto, claro, da revista Proteção. É um prazer estar com vocês em mais uma semana, trazendo hoje um mulherão. Sim, ela entrou no prédio, deu até uma piscada na luz, porque a energia foi muito forte. Então, eu sou sua host, Fabiana Raulino. Vou fazer a minha audiodescrição para a gente começar um dos papos mais emblemáticos da nossa terceira temporada. Eu, Fabi, sou uma mulher loira, de cabelos ondulados, um pouquinho abaixo dos ombros, olhos castanhos, pele branca, em torno dos 42 anos, com essa voz inconfundivelmente rouca, sempre falando, sustentando um longo sorriso. E hoje estou usando uma blusa que tem uma cor um pouco bege, com algumas manchinhas espalhadas na cor preta, que vem mais ou menos na altura dos meus cotovelos. Essa é minha audiodescrição para a gente chamar ela. Ela que fez a sua formação no exterior, em educação executiva, formada em administração, e uma mulher que é uma esponja. Então, você conversa com ela, ela se apropria de tecnologia, ela se apropria de saúde, e é uma pessoa que traz pra gente como hoje a tecnologia ela deixa a saúde mais personalizada, mais pessoalizada, vai no detalhe dos seres humanos e entrega maior qualidade, que é o que essa mulher traz em sua carreira e no seu dia a dia. Vamos receber ela, que já chega com um nome forte para dar a abertura do nosso programa, e recebemos hoje aqui com a gente a Maria Barreto. Oi, Fabi, adorei essa descrição, meu Deus, obrigada. Bom, gente, bom dia, né? Obrigada, prazer estar aqui. Então, eu sou loura, né? Com cabelos um pouquinho abaixo também dos ombros. Tô usando uma camisa rosa, uma calça rosa. Hoje eu tô toda menininha, né? Tenho olhos castanhos, pele branca. E tô super feliz de estar aqui com vocês hoje. Nossa, 2 olhos cristalzinhos, assim, brilhando um monte. Muito gostoso receber você, essa energia, Maria. Queria muito que você contasse para o pessoal quem você é, a sua trajetória profissional, que você tem uma formação, umas escolhas, super jovem, mas sempre em cargos de grande liderança, muito na área da saúde. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Ah, bacana, Fabi. Bom, antes de mais nada, eu sou Maria, sou mãe da Duda. Dudinha tem 5 anos. Eu, como carioca, ela é paulista já. Tô casada com o Bernardo há 17 anos. E a gente, enfim, vem construindo, né, essa família linda, muito trabalhadora, né? E agora morando em São Paulo já há pelo menos 6 anos. 5 anos é o ano do MBA, né?
Porque, meu Deus, de onde tira tanta inteligência, tanta memória? Tá aprendendo a escrever agora, tá uma coisa Demais, lindíssima. demais. Bom, mas só falando um pouquinho da Maria, eu sou super carioca, né? Amo natureza, praia, esporte. Me formei em administração na PUC. E ainda na faculdade, eu não... Somos filhas da PUC. Eu sou da PUC Rio, você é da PUC daqui, eu né? PUC SP. Exato. Mas é engraçado, porque na faculdade quem faz administração não sabe muito o que quer fazer, né? E obviamente não foi diferente comigo. Eu só sabia que eu gostava de pessoas. E aí eu achei que eu ia fazer RH, recursos humanos, porque gostava de pessoas, né? Mal fui descobrir depois que qualquer gestor tem que gostar de pessoas. Aliás, qualquer pessoa, né? Tem que gostar de pessoas para poder evoluir, se relacionar, ser feliz, enfim. E até ter sua saúde mental em dia, tá? Eu fui rapidinho, fui trabalhar como headhunter, né? Então foi um ápice no comecinho da minha carreira. Cara, que legal, Maria. E naquela época era o Cristo Redentor decolando, né? O mercado de trabalho super ativo e saindo todas as revistas de negócio falando que headhunter era a profissão do futuro, como conseguir ser 1 milhão antes de não sei quantos anos. Enfim, eu fiz um pouquinho disso. Mas rapidinho eu vi que não era o que eu queria, né? E resolvi entrar num programa de trainee. Foi quando, graças a Deus, eu entrei na Mil. É que headhunter é quase um investigador, Exato. Você monta estruturas na parede para saber quem... trabalho invisível e aquela inteligência de CIA mesmo. É um trabalho bem diferente. Naquela época, então, era mais diferente ainda. Porque eu tô falando de, sei lá, 17, 18 anos atrás. Sim. Né? Então, acho que ninguém sabia. Quando eu chegava em casa, não eu sou tinha headhunter. o LinkedIn era não você. existia LinkedIn. Aliás, eu comecei a pegar um pouquinho do LinkedIn como forma de hunter, que a gente chama. Mas eu fui pro programa de trainee da Mil e foi muito legal porque eu me apaixonei pela saúde, né? Então tem 15 anos que eu trabalho com saúde, né? A Mil foi uma escola para mim, eu fiquei 10 anos lá, comecei como trainee, rodei todas as áreas, hospital, área comercial, área de produtos. Não tem formação formal que substitui isso aí. Super! E tive a oportunidade de trabalhar muito com um dos caras que são mais incríveis na saúde brasileira, que é o Edson Bueno, que é o fundador da Mil, que tem uma história incrível, né? De entregar, efetivamente, qualidade de saúde, né? Para milhares, milhões e milhões de brasileiros, né? Na minha trajetória foi bacana, porque a United Health comprou também a Mil, acho que em 2012, se eu não me engano. E aí foi quando eu comecei a conhecer também um pouco do mercado fora do Brasil. Né? Essas aquisições, elas trazem muito isso pra gente. Que a gente, querendo ou não, no Brasil, tem uma visão meio colonial ainda, né? Minha geografia. E quando o mundo se abre pro mundo, você percebe que você não tem limite, né? E é engraçado isso, Fabi, porque especialmente quando a gente fala de saúde suplementar, de plano de saúde, é um mercado muito regulado. Então, o que acontece aqui, efetivamente acontece aqui, por conta da regulação. Perfeito. Né? E foi interessante conhecer um pouco, e foi pouco, né? Acho que foram 6 meses de projeto, que eu estava indo todos os meses para um projeto dos Estados Unidos. Como eu falei, passei por Stanford, por esse projeto da United, e desenvolvi um projeto lá, que você começa a conhecer outras realidades. E lá, por exemplo, fui conhecer a realidade do Medicare, Medicaid, que a gente escuta falar do Obamacare. O que é isso, né? São coisas que a gente nem imagina aqui. Também como aplicar a tecnologia, indicadores, né? Eles estavam muito mais maduros do que a gente aqui no Brasil. Então, foi legal essa trajetória. E a gente percebe que tem muita gente que tem uma visão caricata de SUS. E a gente tem uma estrutura aqui no Brasil gigantesca. Assim, eu sou super suspeita, né? Porque o modelo do SUS é o modelo de atenção primária à saúde, que ele visa, na verdade, você realmente acompanhar, né, o indivíduo, o paciente, fazer promoção de saúde para que ele não adoeça e, efetivamente, tirar da alta complexidade aquilo que não tem alta complexidade, né? Perfeito. E, assim, é o modelo perfeito, né? Com todas as dificuldades de financiamento disso, né? Enfim, e de outros problemas que a gente tem, obviamente, né, no Brasil, no governo de forma geral. Mas o modelo é muito legal. Tanto que as operadoras, enfim, estão tentando replicar isso, né? Produtos coordenados, enfim, dessa atenção primária que tem no SUS, nas suas, como seus produtos, e isso é super complexo, né? Mas voltando para minha trajetória, e aí começa a falar mais de Maria também, fiquei 10 anos, era apaixonada pela Mil, obriguei meu marido, que estava comigo já há muito tempo, pedi demissão do banco que ele trabalhava para a gente vir morar em São Paulo para poder ficar com a Mil, né, para poder vir trabalhar aqui em São Paulo. A Mil já tinha vindo para cá. E nesse momento eu engravidei. E quando eu engravidei e saí licença maternidade, eu não imaginava
voltando para Mil e sendo mãe, né? Na verdade, aquela Maria executiva que viajava, passava todas as semanas em São Paulo, uma vez por mês nos Estados Unidos. E naquele momento já tinha até mudado um pouquinho aquele momento de carreira. Mas foi nesse momento que eu decidi que eu não voltaria, né? E eu não voltaria não é porque eu queria ficar em casa, é porque eu não me enxergava nessa minha outra versão como executiva daquele lugar. Então, no dia seguinte que eu saí de licença maternidade, eu saí da Mil e fui para trabalhar numa outra empresa, que foi a Notre Dame Intermédica, que era uma outra operadora de saúde, que tinha um chefe bacana, que era meu chefe que tinha ido para lá. E foi que eu mudei, assim, um pouquinho. Foi muito importante essa mudança, porque até aquele momento eu era muito associada àquela empresa, né? E era, apesar de ter ido para os Estados Unidos e outras coisas, a minha realidade era aquela ali, tudo que eu conhecia era aquilo ali. E aí, quando eu tomei esse entendimento, não, eu posso sair e ao sair eu vou ser bem-sucedida com isso. E fui bem-sucedida, né, na outra empresa. Também comecei a me empoderar da minha história enquanto profissional, o que é muito legal, né? Fiquei uns 3 anos lá na Notre Dame, foi muito interessante. Ela também teve outro caso de aquisição, que foi comprada pela Apivida. Sim, né? sim. Naquela época eu era diretora de produtos, inovação, tudo que era diferente eu tocava de certa forma. E o caminho da Apivida era um caminho um pouquinho diferente, eram produtos mais fechadinhos, menos inovadores tecnologicamente. E foi quando eu decidi ir para uma startup de saúde mental chamada Zen Club. Que era assim, para vocês terem uma noção, a Apivida eu acho que tinham naquela época 9 milhões de pacientes, maior operadora do Brasil, né? Devia ter uns 40 mil colaboradores. E eu fui para a Zen Club, que tinham 120 colaboradores. Que tinham, enfim, na época, sei lá, acho que 1.000 empresas clientes, no máximo 1 milhão de usuários. Era um outro tamanho de empresa, era uma outra velocidade, né? Eu lembro que as primeiras semanas eu nem entendia o que o pessoal falava. Fica supersônico o negócio, né? Vai pro quântico. Startup, gente, é um outro mundo, tá? No mercado convencional. Mas é um mundo que eu adorei. Trabalhar a saúde mental nas empresas é incrível. Que legal, cara. Que você veio de 2 grandes monstros da saúde, né? E você pegou também parte de telemedicina, já amadurecendo e tal. Ainda, Putz, que legal. para você ter uma noção, a telemedicina no mercado da saúde, ela só foi autorizada em 2020 na pandemia. Então, o mercado de saúde, ele é muito conservador, né? E aí, para uma empresa que só faz, no caso da Zen Club, né, saúde mental corporativa por telemedicina, e agora na Conexa, que é a maior empresa de saúde digital da América Latina, gente, a gente faz 600 mil consultas por mês por telemedicina. Assim, é um outro mundo do mundo. Parece assim, foi quase que são, né? Parece que são histórias e vidas diferentes, assim. Né? E você tem uma energia muito forte, assim, né? Uma energia de impacto voltada para resultado. Então tem tudo a ver com você isso, né? Eu acho que mesmo nas grandes empresas que eu trabalhei, eu sempre gostei muito de mudar, né? Como é que a gente consegue fazer o novo? Obviamente que o sistema de saúde, como qualquer atividade, qualquer ramo, né, tem seus desafios, né? Tem muita coisa que pode ser melhorado. E meu olhar sempre foi como é que a gente consegue entregar algo melhor. E o algo sempre foi melhor qualidade de saúde e acesso. Para vocês terem uma noção, só 25% dos brasileiros têm plano de saúde. Então a gente falou um pouquinho do SUS. Grande maioria, né? E eu falo assim, né? Sim, massiva. A gente tá falando mais, 75% das pessoas estão no SUS. E a gente sabe que não só no plano de saúde, como principalmente no Brasil como um todo, a gente pode melhorar muito, né, a qualidade de saúde das pessoas. Então, eu sempre pensei nisso. Trabalhando primeiro com o plano de saúde e agora com saúde digital, que é mais leve, mais fluida e você consegue resolver problemas mais rápido. Ai, vou até estalar os dedos, porque aí entrou no tema, né? Não tem como a gente manter pauta abandonando o amor. Cara, a questão da tecnologia, Maria, porque hoje você está numa vanguarda gigantesca de uma forma de usar a tecnologia para melhorar registros. Então, eu sou formada na área da saúde, sou formada em físio, né? Ah, que legal. Perdeu nas décadas. Mas eu lembro que a gente precisava fazer a coleta da história da moléstia atual. Então, precisa de uma questão semântica que na pressa, no corre do dia, a semântica ela vai dando lugar à necessidade por velocidade. E isso hoje a inteligência artificial consegue ajudar, né? A gente estava falando em off aqui, que a Fabi está fazendo mestrado em inteligência artificial. Eu falei, Fabi, que legal. Porque assim, vocês não sabem como melhorou, né? Pelo menos aqui, quando aplicado, né, as nossas soluções de saúde, né, saúde digital, a qualidade de entrega. Então, desde, como você falou, de dados, né? Então, por exemplo, a coisa mais importante que a gente tem
né? Para a gente poder pensar e efetivamente entregar uma saúde de qualidade, é entender o que está acontecendo. Você precisa de dados, você precisa de informação, né? Então, a gente hoje, todas as nossas consultas, e a gente faz 600 mil consultas por mês, elas são transcritas por inteligência artificial. Isso traz em campo estruturado para o nosso sistema. Então, assim, a gente tem uma melhora absurda da qualidade dos prontuários, né? Porque médico é maravilhoso, só que médico também não preenche prontuário com qualidade. É ser humano. O nosso gap é comunicação, meu Deus. Não, e até a consulta fica melhor, porque imagina, o médico, ele não tem que ficar aqui preenchendo o que ele está escutando. Ele está olhando para você enquanto o sistema está preenchendo É o que outra está acontecendo. experiência. É uma outra experiência. E a partir daí, o que acho que é mais legal, é a IA consegue trazer para a gente uma oportunidade da gente entender quem que é aquele paciente, qual que é a situação de saúde em função dessa transcrição do prontuário, né, óbvio, e obviamente com a conduta, né, e o direcionamento, e o protocolo, e a conduta do médico, entendi quem que é esse paciente, entendi a dor dele, entendi a doença dele. Como é que eu consigo navegar ele no sistema? Então, a consulta, a teleconsulta, não para mais naquele ato da teleconsulta. Então, a Fabi, por exemplo, pode estar num pronto atendimento digital e ela está com uma dor de cabeça e eu descobri que ela é diabética. E descobri que aquela empresa que ela tem, a operadora de saúde dela, tem um programa para diabético. Tá bom, você vai seguir esse processo aqui, mas você sabia que tem um programa diabético para te cuidar? Então, são coisas e conexões que antes eram impossíveis da IA. É verdade. E você impacta muito mais a saúde, né? Então, o desfecho não se dá só no ato daquela consulta. A partir desse momento que você tem a informação de qualidade, você consegue ajudar na trajetória geral da saúde daquela paciente. Nossa. Nossa, eu sou apaixonada por esse tema, gente. Desculpa. Demais. Mas, puxa vida, essa paixão entra na gente, Maria. É. Tenho certeza que quem tá assistindo tá sentindo também. E eu não sei nem como é que eu formulo a próxima pergunta, porque a minha curiosidade é o dia a dia do seu trabalho, porque você trabalha com saúde, muito vanguarda de tecnologia, você conhece demais os processos da Conexa, só que você é VP do negócio. É negócio, assim. E hoje a gente tá num mundo digital que o negócio, ele é muito plural. Você tem que cuidar de rede social, você tem que cuidar da qualidade da marca, da entrega, entender quais são os públicos que estão cada vez mais plurais. Como que é esse seu dia a dia e essa sua construção de carreira hoje? Eu acho assim, acho que ninguém faz nada sozinho, né, Fabi? Eu tenho um super time por trás, né? Então, assim, hoje eu tô à frente das áreas comerciais, né, e de marketing. Então, é exatamente o que você descreveu, né? Eu tô acima das duas cadeiras de vice-presidência. Então, a gente tem hoje o desafio de atender operadoras de saúde que têm uma realidade que é totalmente diferente das empresas que estão contratando a gente para fazer saúde mental ou saúde corporativa, que tem outros desafios, né, e outras necessidades, e que é totalmente diferente de canais de distribuição. Então, muitas vezes, a gente, enquanto Conexa, é a solução de uma corretora de saúde, de um cartão de saúde, alguma coisa nesse sentido. Né? Cara, é muito complexo, Maria. Não é não. Organizando bem não tem problema. Então, mas são negócios muito diferentes, né? Sempre o que está por trás disso é entregar saúde de qualidade. E aí, adaptar esse negócio para a necessidade dos nossos contratantes, né? Então, não só as empresas que contratam a gente, como os pacientes, é claro, né? Então, acho que por trás disso tem um time muito bom, né? Então, eu tenho 3 times diferentes, né, de área comercial, de relacionamento, de atendimento, que estão olhando para isso, e o marketing também olhando com cuidado para essas questões. Sensacional. E Maria, claro, trazendo até conteúdo, tem muita gente estudando hoje. Não tem jeito, né? Os riscos psicossociais, eles sempre foram mapeados, eles sempre foram importantes, mas nós estamos num momento histórico de olhar e atenção especificamente para isso. Porque, historicamente, estatisticamente, de forma epidemiológica, o que é físico sempre foi melhor mapeado. Sim. O que é físico é mais binário, é mais quanti, é mais visível, e, portanto, a gente tem dados históricos que nos ajudam com alguns posicionamentos. Hoje, entendendo com essa visão estratégica o que é saúde, o que você tem percebido no mundo que vale a pena quem está assistindo a gente ficar antenado, estudar, para entender o que é saúde hoje, da perspectiva das pessoas que estão comprando a saúde, adquirindo isso como um bem para si, né? Eu acho o seguinte, assim, quando a gente fala um pouquinho de saúde mental, né, acho que diferente da saúde física, a saúde mental, além de preterida, tem um grande tabu.
né? Então, as pessoas não falam sobre isso, né? Ou não falavam sobre isso. A gente não foi educado sobre isso. Então, assim, um exemplo de educação, eu sempre gosto de relacionar a saúde com a educação. Eu acho muito importante. Porque pensa uma coisa. Hoje, né, eu tô com minha filhinha de 5 anos que eu falei, que é uma genezinha, tá aprendendo a escrever. Eu tenho que falar pra Duda, que é a minha filha, 20 vezes por dia pra ela escovar o dente. Porque se ela não escovar o dente, vai cair o dente. Eu falo pra ela 20 vezes que ela não pode comer açúcar. Eu obrigo ela a entrar fazer a aulinha de ginástica, de natação. Então, o que eu tô ensinando pra ela? Que ela tem que cuidar da saúde bucal, que ela tem que cuidar da alimentação, que ela tem que cuidar de fazer exercício. Então, assim, a gente tá falando da saúde física. E saúde mental? O que a gente tá educando nossos filhos em relação a isso? Quando que a gente tá falando sobre isso? Pega esse touché aí na sua casa. Mas isso é real, né? E aí, o que tá acontecendo? Então, assim, a gente tá, assim, vivendo um programa um problema muito grande, né, de adoecimento mental no Brasil e no mundo, né? E isso não é de hoje. Isso tem cada vez mais mostrado o crescimento, mas isso já tem bastante tempo. Não é à toa que a Zen Club está 9 anos trabalhando com isso. 9 anos, né? Isso, obviamente, no momento da pandemia, isso passou a ter um olhar diferenciado das empresas, né? O digital, ele deixa mais o sentimento que o corpo, ele tá omitido na câmera, né? Então, até nisso, na questão de semiótica mesmo, de verificar o que tá chegando em você, fez as pessoas começarem a elaborar sobre isso. Uma reunião atrás da outra, né, Maria? E na pandemia, gente, foi muito difícil, todo mundo teve que ficar recluso, tinha medo, tinha várias outras questões envolvidas que, obviamente, trazem, né, muito mais chance de desenvolver depressão, né? As pessoas reclusas em casa, ansiedade, com medo, Ninguém etc. aguenta ficar em sentinela tanto tempo também. Muito medo do que ia acontecer, né? Nossa, parecia que a gente viveu num outro mundo, né? Era meio... Resident Evil. Nossa Senhora. Mas falando um pouco sobre saúde mental, assim, especialmente, assim, e acho que agora tá entrando... As empresas, nesse momento, começaram a despertar um olhar sobre isso. Então, durante a pandemia, pós-pandemia, com índices de afastamento altíssimos. Então, hoje, a maior causa de afastamento nas empresas já é adoecimento mental. Já é. Né? CDF. Então é uma coisa absurda. As pessoas com nível de desconhecimento sobre isso, então lembra que a gente falou da educação? Né? E não só com desconhecimento, com medo. Então quando você fala, eu tô com dor no braço, você falou que é fisioterapeuta, vai lá, não ser fisioterapeuta. Eu tô me sentindo ansiedade. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus, maluco. Então, as pessoas não falam sobre isso. Elas têm medo de falar sobre isso. Então, chegamos num momento, né, que é o que a gente está hoje, de um adoecimento altíssimo, falta de prevenção, né? E agora, as empresas, até com a NR1, que vai entrar em vigor agora, né, esse mês, sendo cobradas para poder avaliar quais são os riscos que a empresa está, né, trazendo para o adoecimento mental do indivíduo. Então, o que está acontecendo na NR1 é menos falar sobre o tratamento, né, do adoecimento do paciente e mais falar como é que eu avalio quais são os riscos que estão afetando a saúde mental corporativa. E como eu produzo dados com isso. Exatamente. E como é que eu mudo as práticas também, né? Se eu estou vendo que determinada área eu estou vendo que tem um altíssimo problema da liderança com os liderados, como é que eu treino essa liderança? Essa liderança também não foi educada para isso, a prática dele eventualmente também não é mais adequada. Então, produzir dados, né? E, obviamente, ter o tratamento adequado, e o tratamento não é só do indivíduo, não é do adoecimento do paciente, é do ambiente. Sim, né? da organização do trabalho. É. Maria, e você falou uma palavra que tem tudo a ver com você, liderança. Você teve uma carreira e uma educação para a liderança, para esse lugar executivo. E isso, assim, para uma mulher, você precisa de uns pulos do gato, assim, para se manter na liderança, carreira executiva, porque este lugar é um lugar que ele traz muita cobrança, uma admiração que te tira até daquele lugar humano, né? Vira uma entidade, assim. Não sei, isso eu não sei, não. As pessoas, elas acabam colocando personas, né, mirando, assim, às vezes por admiração, por uma questão de desenhos organizacionais. Hoje, na construção da sua carreira, como que foi essa sua carreira executiva? Assim, acho que é difícil pensar assim, porque as coisas simplesmente foram acontecendo, né? Mas eu acho que, no final do dia, eu tive muitas oportunidades. Então, entrar numa empresa, já num programa de desenvolvimento executivo que é o trainee, né? Que era focado em desenvolvimento para esses trainees virarem gerentes. Então, em um ano, eu já tinha virado gerente. Acho que com 24 anos, eu já era gerente de uma empresa que os outros gerentes tinham, sei lá, 2 vezes a minha idade, Sim. né? E muito difícil ver mulher naquele momento, uma empresa muito tradicional, assim, ocupando essas posições de diretoria, por exemplo. E eu acho que eu fui entregando muito, né?
sendo reconhecida por isso. Acho que eu peguei projetos importantes, né? E, obviamente, tive mérito, né, na entrega desses projetos. E eu acho que também tive muitas pessoas que quiseram abrir portas para mim. Eu falo que quando eu virei CRO, né, então primeira vez que eu fui C-Level, né, vice-presidente da Zen Club, então já tinha, assim, atingido um patamar importante, já era gerente há muitos anos, já era diretora, né, de uma grande empresa de saúde, mas aí quando eu fui convidada para ser vice-presidente da Zen Club, eu falo que eu entrei na cota, né, porque tinham 2 vice-presidentes, e eles falam para mim, que é muito legal também, que eles escolheram naquele momento colocar uma mulher na liderança. Que eles estavam escolhendo essa vaga, né, de logo CRO, né, que é o Chief Revenue Officer, que é o vice-presidente geral de Receita, que é um cargo muito importante para as empresas, né, e eles escolheram, né, que eles queriam ter uma mulher, e eu tenho certeza que eu na verdade, entreguei o que eles esperavam daquele cargo, independente se é mulher ou se é homem, né? E até hoje são meus pares, trabalham comigo, estão comigo até hoje, e acho que a gente está muito bem com isso. Mas também tem isso, né? Foi uma escolha consciente que queriam trazer uma mulher. E eu acho que quando eu vim para a Conexa, eu vim crescendo lá, então eu primeiro assumi como uma vice-presidente, agora eu já acumulei outras áreas, outras vice-presidentes. E, gente, é mérito do trabalho, do esforço, né? De empresas que buscam meritocracia, né? Entregam meritocracia. Tem desafio como todas as outras, né? E eu acho que você não perguntou isso, mas talvez seja a próxima pergunta. Eu tenho uma rede de apoio muito importante. Sim. Porque eu sou, sim, executiva, eu tenho, sim, uma agenda muito complexa, como os meus pares têm, né, que são homens. E assim como eles, eu consigo estar no meu trabalho desempenhando a minha função sem me preocupar com o que está acontecendo na minha casa. Porque eu tenho um marido super bacana, bacana, como eu sou bacana também, né? Mas um marido que entende também a situação, né, de trabalho que eu tenho. Eu tenho uma babá maravilhosa, que quase mora com a gente também, né? E eu tenho tempo de qualidade com a minha filha, né? E tempo de qualidade é uma coisa tão importante, Fabi, porque de vez que você tá do lado do seu filho o tempo todo, mas você tá lá fazendo outras coisas, né? Eu chego em casa, desligo o telefone, estou com a minha filha. Poxa, Maria, tem um vídeo no YouTube, depois a gente procura. Ele se chama Desconecte para Conectar. E aí, por exemplo, tem um pai e tem uma caneta desenhando, sem uma pessoa. É uma caneta no ar. Aí tem uma pipa voando, sem ninguém empinando. Aí os pais, eles desligam o celular que eles estavam lendo. Aí aparece a pessoinha, sabe? É demais esse vídeo. E é isso mesmo, tempo de qualidade, assim como estamos tendo aqui. E, gente, vocês viram que delícia de energia que tem Maria Barreto, esse nome artístico, porque é um furacão, né, de felicidade, beleza, energia. E é esse posicionamento da Maria como uma líder, como uma mulher com carreira de negócio, carreira envolvendo dinheiro mesmo, a mulher do comercial, sabe? Isso é muito legal. É muito legal a gente trazer aqui, dando esse destaque para isso. E aí eu vou ter que chamar o nosso quadro para Maria contar para a gente alguma história para a gente colocar nesse quadro especial que a gente sempre destaca, principalmente no final das temporadas, que é o Conta Pra Gente. Onde a Maria vai escolher algum recorte dessa jornada com tantos caminhos, com tantas conexões, para ela trazer aqui pra gente no nosso papel de destaque no quadro Conta Pra Gente. Vamos trazer a vinheta. Posso contar? Então, já até tem uma palhinha. Eu não sei, acho que não sou uma pessoa muito engraçada. Mas assim, o que eu pensei que eu acho que é legal falar? Você não perguntou, né? Mas uma coisa que muitas pessoas me perguntam, Maria, maternidade, né? Como é que foi você ser mãe, né? E eu, durante muito tempo, posterguei isso, né? Eu já estava casada há bastante tempo, meu marido estava louco para ter filho há bastante tempo. Eu me via como executiva, mas como é que eu vou conciliar uma criança nessa vida? Né? Não vou conseguir. E ainda viajando todo mês, né, Maria? E muito apaixonada pelo meu trabalho, né? Assim, abrir mão da minha vida, naquele formato de vida, era uma coisa que eu não estava pronta, né? E eu tive um problema de saúde, que eu tive um microadenoma na hipófise, e eu fiquei muitos anos sem menstruar, e eu não sabia nem se eu ia poder ter filho de verdade, né? Se eu ia poder ter filho. Então, beleza, tô lá vivendo a minha vida. Fui convidada para assumir uma grande posição aqui em São Paulo. Meu marido é do mercado financeiro, eu obriguei ele a pedir demissão. Ele pediu demissão. A gente devolveu o apartamento que a gente morava, um apartamento lindo na praia, no Rio de Janeiro. E falou, bom, vamos se mudar para São Paulo. Então, sem apartamento, ele sem emprego.
E a gente estava indo viajar pra Disney. A gente estava no Natal em família, a gente falou assim, meu Deus, vamos um tempo que a gente vai ficar sem nossas sobrinhas, vai mudar nossa vida. Vamos pra Disney, passar o Réveillon com as famílias na Disney? Então, pra Disney, não sei o quê. Fui na farmácia comprar um remédio, né, do meu micodemônio na hipófise, porque eu nunca poderia tomar esse remédio estando grávida, né? E aí, meu olho passou para um teste de gravidez. E eu falei, eu dei uma vacilada. Eu acho que eu vou comprar o teste de gravidez. Só para garantir, porque eu tô tomando remédio. Eu não sabia nem se eu poderia Caramba, mas sopro do anjo da guarda esse aí. Você não poderia tomar a medicação? Eu nunca posso tomar... Essa medicação que eu tomava, eu não podia tomar de forma nenhuma grávida. E eu resolvi comprar um teste de gravidez. Assim, a pessoa passa numa farmácia, não é uma coisa que eu fazia, tá? Passei o olho, vou comprar esse Eu teste tô de quase me escondendo atrás do capacete. Gente, Vai ficar que pior, luz! Fabi. Vai ficar pior essa história. E aí, bom, como eu tinha certeza que não tinha nada, vamos lá, não sabia se eu podia engravidar. Chamei o Uber para poder ir pro aeroporto, buscar meu marido no trabalho dele. Última semana de trabalho, aparentemente. Sabe aquele xixi antes de sair de casa? Fiz o xixi, você achava, vou fazer teste de gravidez, xixi. Deu positivo. E aí eu olhava, eu fiquei sentada, o Uber lá embaixo cancelou, é claro, né? E eu sentada na privada olhando aquele negócio. Falei, gente, e agora? O que vai acontecer? E eu só pensava nisso, eu falei, eu não tenho. Até aqui, eu tenho uma vida toda planejada. Eu fui trainee, eu cresci, eu casei, eu tô com meu marido, tô indo pra São Paulo, tudo planejadinho. Se tivesse dentro da Netflix, era nessa hora que parava, né? A temporada. Não, acabava, né? E eu falei, gente, o que aconteceu aqui? E aí, nesse momento... Vamos lá. E aí parou a temporada, voltamos, né? E aí eu só pensava nisso. Eu falei, gente, eu não tenho mais casa, porque minha casa já estava com nada de mudança. Eu não tenho ninguém em São Paulo. Meu marido não tem nem trabalho. Eu vou assumir um time gigante numa super oportunidade. Eu falei, e agora? O que vai acontecer? E aí deu tudo certo. No dia do teu voo! Aí eu liguei pra minha ginecologista no meio do caminho, né, na linha Maia, ainda ficava sinal ininterrupto. E aí ela falou assim, você consegue fazer um teste de sangue? Sim. Eu falei, não, eu tô no aeroporto. Eu cheguei pra buscar meu marido com um olho desse tamanho. Ele, você atrasou? Eu falei, toma. Ele, você nem falou pelo telefone. Não, um estado de choque absoluto. Maria! E aí eu já voltei dos Estados Unidos com o enxoval completo também, né? Já fui lá, segundo teste eu fiz na farmácia do aeroporto, deu tudo certo. E enfim, tá tudo certo. Mas olha que loucura. Não, história fenomenal. Fenomenal. E olha, pra dizer, né? A gente... principalmente que trabalha com coisas muito pé no chão, deixa muita espiritualidade de lado, muitas vezes. Eu adoro o livro Nunca Fomos Modernos, que ele traz assim, você tá falando de tecnologia, de repente você lança algo de espiritualidade, tá, não é tão moderno assim, lá vem. Mas, cara, te bateu uma luz nessa aí. É impressionante, né? Impressionante. É tão gostoso saber essas histórias, porque resgata na gente também esse poder com a conexão. O universo tá torcendo pela gente, né? Que legal, que legal. E aí você veio nesse desafio pra Selva de Pedra. Aqui está há quanto tempo em São Paulo? 6 anos. Morando? É que eu vinha toda semana, né? Mas desde que aconteceu esse episódio, faz 6 anos. Minha filha tem 5, né? Olha só. Eu vim grávida. Ela faz aniversário com a sua estadia em São Paulo. Eu cheguei 6 meses antes, assim. Literalmente, isso foi, ó, pra vocês terem uma noção, eu passei o Réveillon fora, né? Que foi essa viagem. Sim. Em fevereiro eu já morava aqui. Demais. Demais. Por isso que Duda tem essa aura da novidade, né? Do movimento. Nossa, Maria, muito legal. Maria, e agora os seus próximos passos, assim? Porque você hoje está na Conexa, você está respirando inovação, num movimento, assim, frenético, ao mesmo tempo. A maternidade, ela te... Adorei a sua frase de organizando direitinho, tudo funciona. E é isso que você construiu para sua vida, né? Um modelo organizacional de coerência. E aí não tem como, se você tem isso na sua vida pessoal, para todo lugar que você olha, você enxerga que com coerência e organização as coisas se posicionam e funcionam melhor, né? E hoje em dia, como você está em relação à carreira, próximos passos, no seu dia a dia?
Eu tô muito feliz, muito realizada, né? Eu acho que eu tô num negócio que eu sou muito encantada. Então, assim, se você olha a minha trajetória, né? Eu fui sempre tentando buscar esse lugar de entrega e valor em saúde. E eu acho que hoje o trabalho que eu tô, a empresa que eu tô, possibilita a gente fazer isso, assim. A gente olha muito pra como é que a gente tá... Não tô falando de agora, tô falando de 5 anos. Como é que a gente resolve questões que são complexas no setor de saúde que ninguém resolveu, que com a tecnologia, a gente falou um pouco de IA, a gente vai começar a poder resolver, né? Então é um lugar muito privilegiado de estar numa empresa que tem investimento, numa posição, né, que hoje eu tenho caneta, né, que eu tenho hoje efetivamente voz de atuação robusta para poder mudar as coisas. Então, em termos de carreira, eu estou muito realizada. O próximo passo é entregar o plano que a gente está fazendo juntos, né, em relação a, sabe, realmente mudar o setor de saúde aqui no Brasil. E no Brasil, isso é muito delimitado também. Não tenho intenção nenhuma de mudar na América Latina, geral, lá fora, pelo menos não hoje em dia. Acho que tem muita coisa para fazer aqui. Em casa eu tô muito feliz também. Eu acho que a gente tá com uma vida boa. Minha filha mudou de escola agora, tá fazendo exercício, tá feliz, tá desenvolvendo. Então acho que tá muito bem organizado, como você falou. Ai, Maria, demais, demais. Querida, até caminhando já para o encerramento do nosso programa, com essa energia fenomenal, fenomenal. Você tem uma carreira, uma estruturação de muito sucesso. Fez ótimas escolhas. Eu sei que você falou, puxa, Fabi, eu fui existindo, fui fazendo, as coisas foram se engatilhando. Você falou, puxa, de um emprego para outro, eu fui com uma pessoa que já era meu gestor, lembrou de mim. É o poder das conexões mesmo, né, Maria? Quando a gente faz um trabalho legal, o trabalho ele vira o nosso cartão de visita. E hoje a gente tem aqui no Elas na Proteção uma quantidade cada vez maior de pessoas buscando transição de carreira. A gente está falando muito disso, sabe? Especialmente, né, nós falamos de carreiras de mulheres, embora o nosso público seja super abrangente, na verdade a gente vê muitos homens entrando em contato, elogiando o programa, mas hoje para essas mulheres que estão assistindo o programa, sabe, e pensando, cara, em relação aos meus próximos passos de carreira, eu como mãe, como que eu trago essa organização para mim, sabe, o que eu posso procurar hoje mesmo, 2025, que vai também, não importa a minha área de atuação, me garantir os próximos 5 anos, sem estar tão perdido, diminuindo um pouco os imprevistos, as surpresas que o mundo com tanta tecnologia está trazendo para a gente. Eu acho, Fabi, assim, que o mundo vai mudar. E o mundo continua mudando, né? Então, primeiro é entender, aceitar, né? E ir no flow, né? Então, assim, aquele negócio, poxa, de vez em quando eu pego... Eu já tô ficando velha, né? Você falou que da sua descrição você tem 42, esse ano eu faço 40. E eu muitas vezes converso com meus liderados, né? E principalmente essa turma mais nova. Qual que é meu plano de carreira? Você tem que saber o seu plano de carreira. Quem tem que saber não é o seu gestor. Não é a empresa, né? E eu acho que o seu plano de carreira, primeiro você tem que estar muito atento ao que está acontecendo no mundo para você ir tomando decisões que fazem sentido para você, né? Então, acho que a primeira coisa é essa, assim, quem que é dono da nossa carreira é a gente, né? 2, entender o que está acontecendo no mundo, né? Conversar com as pessoas. Tem gente que pensa numa ideia de negócio, não vou falar para ninguém porque vai que alguém faz. Gente, ninguém consegue fazer as coisas. O problema é a execução. Conversem com as pessoas, criem conexão, que isso é a coisa mais importante. Não, mas é verdade, eu realmente acredito nisso. Mas é comum isso, né? Eu não vou contar porque essa minha ideia é maravilhosa. Se alguém faz, vai ficar rico antes de mim. Não, mas implementa a sua ideia. Porque senão... Ninguém consegue fazer as coisas. O problema é executar, não é pensar. Exato, sim. Mas eu acho que é isso, assim, eu acredito muito no poder de conexão, né? Você falou, acho que um pouquinho antes de entrar no ar, você falou, poxa, tem um grupo aqui de mulheres bacana, se conecte com outras mulheres, se conecte com outras pessoas, veja qual que é o métier, né? Então, qual que é o negócio que você está se propondo a fazer, quem que tá ali, converse com as pessoas, que eu acho que é o melhor caminho, assim. Não tem fórmula mágica, né? Nossa, e Maria, a pergunta que não quer calar, né? Hoje, como gestora, em relação às diferenças geracionais, quais são os desafios, assim? Porque nós, né, beirinha dos 40, geração de transição, né? Tanto que nossa geração ela é muito flexível, ela vai do analógico pro digital muito fácil. Aliás, eu acredito que essa geração é a que vai ser líder no apocalipse zumbi, caso ele tenha, porque a gente tá ligado do que fazer se tem internet, se não tem. Mas em relação à geração Z, a galera mais jovem que nasceu num mundo conectado,
tem uma velocidade, modelos mentais muito diferentes. É uma geração que gosta muito de assistir coisas e produzir coisas hipermediáticas, são muito menos analógicos, assim. Hoje, como gestora, quais os desafios disso? Acho que tem muito desafio, assim, engajar essa turma é muito complexo, né? Aquilo que só de trabalhar já engaja a gente, porque a nossa geração é isso, né? Eu quero trabalhar, eu vou me matar pelo trabalho. Isso por si só dá um trabalhinho, já vai trabalhar. A nova geração não quer isso, né? Querem mudar o mundo, querem mudar o ambiente, se colocam no centro, que eu acho que é super legal, né? Esperam que essa marca tenha valor, né? E aí o valor não é o valor financeiro da coisa, em relação a como é que essa marca, que ela está trazendo para o mundo? Qual que é o impacto dessa marca? O que ela representa? E querem se associar a marcas bacanas nesse sentido. São mais exigentes em relação à diversidade, por exemplo, né? Brigam por um mundo melhor. Então, assim, essa nova geração, se a gente tentar aplicar aquilo que funcionou pra gente, vai estar desengajando geral essa geração que já não é muito engajada, né? Mas eu acho que também tem vários benefícios, como a gente falou aqui, né? Uma geração que acaba né, olhando para si, gente, a gente falou de terapia. Essa geração que já chega pedindo com plano 10 anos de terapia já, não, desde os meus 13, eu tô precisando conversar. É absurda a diferença. Então já chega todo mundo se conhecendo, né? O autoconhecimento que é super importante para o desenvolvimento de qualquer pessoa ter o autoconhecimento, né? Então, assim, acho que é isso. É muito diferente, mas tem prós e contras. Gente, Maria... Obrigada, foi uma delícia. Bem que você falou que ia acabar rápido. Não dá uma sensação de desrespeito da minha parte? Não, gente, não é. Me desloquei até aqui para conversar 2 minutos, não dá. Assim, para vocês que estão assistindo a gente, não é uma delícia? Que delícia de ser humano, que energia forte. Você é uma luz, você é uma estrela. Obrigada. Sabe? Assim, que delícia de programa, assim, Trending Topics. Acho assim, é surreal a sua energia, surreal a sua energia. É uma honra pra gente. Mas é tão legal escutar isso, né? Ser uma mulher olha pra você e fala isso. Já vou sair daqui de outra forma. Fabi, obrigada. Obrigada por essa recepção, por esse carinho. Que delícia. Eu agradeço demais, agradeço em meu nome da revista Proteção. Agradeço em nome da Marluvas. Os nossos apoiadores, você vai ganhar a botinha. Em nome da MSA, os nossos patrocinadores, você ganha também o nosso capacete cor-de-rosa, que a comunidade inteira tem. E, Maria, de verdade, muito obrigada por trazer tanta energia, dividir com a gente. É uma honra poder gravar a sua história. Sim, deixar aqui, como eu falei pra você, pra gente ficar velhinha, se ligar e falar, Maria, faz 46 anos que a gente gravou. Espero, né? Isso, assim, seremos ciborgues. E obrigada mesmo por vir, eu agradeço muito, especialmente em nome da revista Proteção. E eu espero muito te receber aqui de novo num próximo programa. Certeza, pra você trazer pra gente esse furacão de mulher. Daqui a pouco vem apresentar pra gente computação quântica. Primeira unidade em Marte, assim, levando saúde. Obrigada mesmo, viu, Maria? Fabi, eu que agradeço a Proteção por uma iniciativa tão linda, tão importante. Fico honrada de estar aqui, fui super bem recebida, então obrigada. Querida. E agora, pra gente encerrar, a gente vai chamar o quadro Ela Me Inspira, pra ela olhar com esses olhinhos brilhantes no fundo da câmera, no fundo dos seus olhos e trazer pra gente uma mensagem final da Maria Barreto, chamando a vinheta do Ela Me Inspira. Bom, é super difícil falar isso, mas eu acho que as mulheres, elas são poderosas, inteligentes, sensíveis, né? Então, acreditem em vocês e brilhem, né? Então, acho que é isso, assim. Acho que se apoderem de todo o poder que a gente tem, né? De toda a sensibilidade, de toda a força de trabalho e brilhe, né? Que o sucesso é recompensa disso. Eu tô amando, a câmera tá amando, você tá amando, todo mundo tá amando. Gente, fica aqui com essa mensagem final extraordinária e todo esse brilho, toda essa força. Realmente, se vocês estão minimamente parecidas comigo, a gente tá realmente apaixonado por Maria Barreto. Então, assim, sigam, compartilhem esse vídeo, curtam, comentem, porque realmente ela é uma pessoa que traz uma energia que a gente sente no fundo do peito e dá vontade de
por essa admiração, se parecer cada vez mais com a Maria. Então, para vocês que nos assistiram, esse foi mais um programa Elas na Proteção, trazido pela revista Proteção, hoje aqui nos estúdios da AnimaSeg, na Rua Vaiandava, em São Paulo, trazendo essa carioca mais paulista do que eu, com Dudinha mais paulista que nós duas juntas, e falando sobre a sua carreira em mais uma quinta-feira, com estreia meio-dia de mais um programa. Fica o nosso agradecimento aos nossos apoiadores da Marluvas, aos patrocinadores da MSA e, claro, a você que nos acompanha toda semana aqui no canal da Revista Proteção, nesse programa tão especial, desenhadinho para você que tem a sorte de trazer pessoas como Maria Barreto para deixar aqui registrado para o futuro a história dessa grande mulher extraordinária que está inspirando a gente nesse momento. A gente se vê na próxima quinta-feira, meio-dia, na estreia de mais um episódio do Elas na Proteção. Até a próxima!